Boa noite, Rayane. Boa noite, Helena. Bem-vinda, Helena Vilarinho, minha querida amiga. Boa noite e bem-vinda para a nossa live, Atlas Lipcast Live. Boa noite, Rayane. Nossa fã número 1, a primeira a chegar na sala. Muito bom, Rayane. Está começando Atlas Lipcast Live e nós vamos aqui hoje conversar com uma pessoa pra lá de bacana. Vocês vão gostar muito de conhecer. Vamos aqui passar em revista todas as pessoas que estão disponíveis para participar dessa nossa conversa, para estar conosco aqui hoje. Vamos aí no aviãozinho partilhar com todas as pessoas que vocês conseguirem. Tem aí o aviãozinho, vamos passar a mensagem. Bem-vindos ao Atlas Lipcast Live, segunda-feira. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui, como sempre, para uma entrevista, para uma conversa, umas vezes profissionais, outras vezes com fissurados, outras vezes com seus pais, a sua família. Então hoje vamos conversar. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui para ter essa conversa, para enriquecer o universo de informações sobre fenda labiopalatina, mas de uma forma simples, descomplicada, porque aqui é o ponto de encontro dos amigos do LIP e a gente quer simplificar a conversa, a gente quer que todas as pessoas sejam capazes de compreender aquilo que a gente vai falar. Todas as lives do Atlas Lipcast ficam sempre salvas e são acessíveis no nosso perfil. É só percorrer lá o nosso perfil que você tem acesso a todas as lives que nós fizemos até hoje, desde o princípio. Tá bom? Então, hoje ainda por cima tem aqui uma presença muito importante para mim, porque é das minhas contemporâneas, que começou junto comigo. Quando eu comecei, ela também começou nas nossas andanças pela fenda labiopalatina, Helena Vilarinho, que é fonoterapeuta aqui em Portugal, é terapeuta da fala, trabalha conosco no Atlas Lipcast. Helena, é uma honra e uma alegria ter-te aqui hoje na nossa live, muito obrigado. Eu quero te convidar, se você ainda não conhece o projeto Atlas Lipcast, o nosso portal tem um podcast. E esse podcast fala sobre diversos assuntos, são 4 linhas editoriais para você explorar e conhecer muito sobre fenda labiopalatina. É só procurar no seu agregador habitual, onde você costuma ouvir os seus podcasts, escrever na procura Atlas Lipcast e você vai encontrar os nossos podcasts, o nosso podcast e em todas as suas linhas editoriais. Vai lá dar uma olhada que vale a pena. E se você é mais visual, se gosta mais de ver a presença e também precisa dessa informação audiovisual, então nós temos o nosso canal do YouTube. Procura o nosso canal do YouTube, vai lá subscrever, vai lá participar e conhecer. São mais de 350 vídeos já publicados, há muita informação, há muita coisa que com certeza poderá trazer grandes informações e acrescentar um pouco mais no seu dia a dia. Por quê? Porque fenda palatina não é uma doença rara, fenda palatina não é sequer raro, nem sequer uma doença, é uma condição genética, uma malformação congênita, e é importante que nós saibamos de tudo isso. Por isso, nós vamos distribuir informações. E para começar a nossa live de hoje, eu quero dizer a vocês que eu hoje vou conversar com uma pessoa para lá de especial. Vou conversar com uma pessoa que vai trazer aqui a sua experiência de vida, a Ivânia Tiburcio Cavalcante. E hoje eu vou começar, antes de convidar a Ivânia, eu vou começar por partilhar com vocês uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu publiquei algumas coisas hoje ao longo do dia para que vocês tivessem essa noção e eu queria que vocês percebessem que nós vamos falar sobre fenda labiopalatina de uma forma muito realista, tá? E pela história da Ivânia, que já é escrita num livro e tem muitas histórias que ela própria vai contar aqui, antes de convidá-la para entrar, eu quero que tu ouças isso com muita atenção. Madeira do Rosarinho vem à cidade sua fama mostrar e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem para fazer barulho, vem para dizer e com satisfação, queiram ou não queiram os juízes, o nosso bloco é de facto campeão. E se aqui estamos cantando essa canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto
que a injustiça dói. Não somos madeira de lei que cupim não rói. Então, pessoal, esse excerto de um poema que foi tirado, é um poema do Capiba, e que a Ivânia colocou como uma das suas páginas descritas no seu livro, o livro Logo uma Mulher, que eu quero te convidar para ler. Vocês devem ler esse livro. Ivânia, bem-vinda, boa noite! Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Ivânia. Que lindo estares aqui conosco hoje. Estou Eu que muito agradeço, contente. eu que agradeço o convite. E o desafio, para mim, falar é um desafio sempre. Ah, 56 anos de idade, 56 anos de desafio. nós vamos falar sobre isso da voz. Eu tenho aqui coisas para falar sobre isso contigo, Ivânia, sem dúvida. Olha, para as pessoas que ainda não conhecem esta mulher maravilhosa que escreveu esse livro, a Ivânia é autora do livro Logo uma Mulher. Nós vamos falar muito sobre esse livro, vamos falar sobre muita coisa que está aqui e que a Ivânia fez questão de partilhar conosco. Para quem não sabe, a Ivânia ela é graduada, ela é licenciada em serviço social, ela é assistente social profissionalmente, com isso que ela trabalha. Ela também é pós-graduada em ciências políticas, né? E ainda por cima, como se isso tudo já não fosse uma ocupação gigante para ela, a Ivânia é fundadora, uma das fundadoras, obviamente, e idealizadora de uma associação chamada AFILAP. A AFILAP é a Associação de fissuras labiopalatinas no estado do Pernambuco, no Brasil, que é onde a Ivânia vive, certo, Ivânia? Isso. Em que cidade, concretamente? Recife, Pernambuco. Em Recife. Em Portanto, Recife, na capital mesmo, não é? na capital. Exato. E você nasceu onde, Ivânia? Eu nasci em Recife também. Nascida em Recife. Agora, antes de falar um pouco, eu queria me apresentar para as pessoas cegas. Gostaria de Ah, fazer uma autodescrição. É possível? fantástico. Claro que é, claro que sim. Pronto. Eu sou uma pessoa de baixa estatura, uso óculos, tenho cabelo louro para preto, né? Uma blusa branca. E no fundo tem um quadro floral, né? E uma parede branca. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado e que grande lição. Olha, o tio Rony, para as pessoas que são invisuais, o tio Rony está aqui de óculos, careca, de barba, portanto, eu tenho a cabeça virada ao contrário, o cabelo que devia estar em cima está embaixo da boca. Portanto, eu tenho essa aparência, tenho uma camisa preta do nosso portal, do portal Atlas Lipcast, que é um portal informativo sobre fenda labiopalatina. Eu tenho pele clara e tenho atrás de mim uma estante com uns matizes de azul e com algumas coisas que eu acho que são importantes. Tem uma luz acesa, que é uma forma de me guiar para eu não perder o meu foco e o meu horizonte. Tenho umas máquinas fotográficas que refletem um pouco daquilo que eu consigo ir guardando da minha história. E tenho alguns livros ali na minha estante também, que estão emoldurados por algumas plantas que estão pendentes nessa estante. E um dos livros que está ali é outro livro fissurado, outro livro de uma autora fissurada, que é a Camila Rocha. Por isso está ali o livro Fissurada pela Vida. Fiz bem? Estou aprovado, Ivânia? Totalmente. Muito Excelente. bacana, muito bacana. Fiquei muito contente. Muito bom mesmo. Eu falando de inclusão, né? Tem que falar inclusão para todas as pessoas. Exatamente, Pessoas exatamente. cegas, pessoas surdas, né? Exatamente. Daí essa importância dessa live. Eu tenho ainda muita pena de não conseguir me expressar em Libras, porque seria muito útil se nessa altura do campeonato eu já conseguisse fazer a live, podendo traduzir para as pessoas essa expressão. Mas, infelizmente, ainda não conheço. Não aprendi o suficiente para me arriscar em rigorosamente nada
dessa aventura. Mas é um projeto que está aí um desafio lançado pela Ivânia, quem sabe, não É é? bom. É bom. Muito bom mesmo. Ivânia, então a tua cidade, que é a capital do estado do Pernambuco, tem mais ou menos que população? Eu acho que chega em torno de 205, mais ou menos, de 205 pessoas. mil pessoas. De É uma pessoas. cidade grande, não é? É, muito grande. Exatamente. Ô, Ivânia, voltando um pouquinho aqui para a gente se situar, para as pessoas também fazer uma descrição da tua história, não é? Quando a Ivânia nasceu, havia algum hospital preparado para tratar e para atender e prestar assistência a pessoas com fissura labiopalatina? Quando eu nasci em 1966, pouco se falava da fissura, né? Uhum. Então, a equipe médica praticamente não sabiam era isso, né? Era fissura. Minha mãe, ela veio do interior de Pernambuco, meu pai também, eles não conheciam. E ela foi formada quando eu nasci logo uma mulher. Eu nasci com os lábios abertos. Né? Esse logo uma mulher, ela foi de uma forma muito enfática. Né? Dessa parte, ela já demonstra aí a exigência da beleza da mulher. Né? Então, em 1966, não se tinha uma equipe multiprofissional, onde minha mãe e meu pai pudessem juntos procurar um tratamento, né? E foi muito difícil para mim não ter essa informação. Exatamente eu, que trabalho com informação, eu nasci sem a informação o que é fissura. E meus pais, por medo também, muitas vezes de me perder, eles não foram em busca em uma cirurgia. Eu parei na primeira cirurgia, né? E a Que é quiloplastia. a queloplastia. Sim, sim, pode continuar, Ivânia. E aí começou a maratona, né? A maratona de tratamento, a maratona da falta de informação, a maratona de preconceito. E isso foi fazendo, em 56 anos, eu estou hoje, eu me sinto um pouco cansada dessa luta, né? Eu cansei um pouco, mas eu não desisti dela. Não desisti, eu fiz um livro. Esse livro, né, muita gente me obrava. Né? Vamos escrever um livro sobre a sua história. Mas eu não queria falar da fissura. Eu achava que a fissura não me definia. Não era a minha vida. Eu tinha outras coisas para contar. Né? Então, Uhum. assim, ele escreveu um livro falando da vida. E nessa vida faz parte a minha fissura. Né? Então, ela não é totalmente a minha vida, ela é uma parte Exatamente. dela. Né? E aí eu Exatamente. resisti muito. Eu começava a reparar, eu e uma amiga, ela é fonoaudióloga, a Priscila Morim, e ela sempre me incentivava muito, vamos, escreva. E aí, na pandemia, né, eu comecei a fazer a terapia, né, eu já fazia antes, e a minha psicóloga, ela começou a escrever a sua história, da voz à sua voz. Já para falar, você tem muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade. Eu não sei como eu aceitei esse desafio hoje e falar numa live. Porque, para mim, está sendo extremamente difícil, extremamente desafiador. Você está falando, eu não consigo nem me concentrar no que você está me perguntando. Então, isso, sabe, é a voz, infelizmente, ela ainda define a gente, né? Ela ainda interdita a pessoa professora. Então, a gente vive uma interdição muito grande, para além da aparência. Porque a gente não só nasce uma aparência e não foi realizada, como você também não nasce uma voz e não foi realizada. Então, no meu caso, né, como eu não tive o tratamento na sequência e na idade correta, então isso foi muito prejudicado. Eu fiz muitas cirurgias, né, cirurgias que foram erradas. Eu não sei se a palavra correta é essa, mas foram erradas. Né? Então, eu tive erros de médicos.
As cirurgias que não eram completas. Então, por isso, eu vou ser ela maior. Além de ser tardiamente realizada, ela foi também feita de uma forma inadequada. Eu fiz cirurgia numa idade que não era para ser feita. Eu fiz cirurgia em uma idade superior que deveria ser inferior. Eu fiz uma cirurgia, o céu da boca, ele não foi totalmente fechado, ficou uma fístula, ficou uma insuficiência veroparego e ficou ainda mais a minha comunicação. E eu nasci numa família onde a comunicação, meu pai era político. Eu nasci numa família e todo mundo queria falar bem, falar em público. Minhas mães, elas faziam teatro na igreja, falava na missa, todo mundo, vamos, Vânia, eu não ia. Porque eu tinha vergonha da minha própria voz. Né? Além também do preconceito e a gente vivencia. Né? Os olhares, né? A forma como você é visibilizada. Né? A fissura, ela vem primeiro no Ivânia. Né? Então, vem primeiro no a pessoa. Então, isso fica muito difícil para uma criança entender que você não é só aquilo. E aquilo não te define. Exatamente. E foi Brilhante muito isso. complicado. É uma infância, uma adolescência. E naquela época eu me sentia muito sozinha. Eu não conhecia outras pessoas com fissura, né? E isso faz com que você se sinta um estranho no meio. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha a família, mas você se sente um estranho no meio. Então, Exatamente. isso foi fundamental, o trabalho terapêutico, para eu me reconhecer na minha fissura e para eu ser superior à minha fissura. Ser para além da fissura. Não é nem superior, ser para além da fissura. Né? Então, isso Exatamente. exigiu demais. E isso não parou na infância. Isso continuou na adolescência, isso continuou na fase adulta, e não ainda na fase da idosa. Eu já entrando na fase da ser idosa, 56 anos. Não, não diga isso, não diga isso, que isso já afeta a gente demais. Já apanha o outro lado dessa conversa. Vamos deixar essa parte do idoso mais para frente. Ô, Pois Ivânia, é. pegando nisso que você está dizendo, eu queria pensar aqui, a nossa conversa vai ser muito entrecortada pelo teu livro, porque o teu livro é maravilhoso. Isso que você está falando é exatamente essa questão com a qual eu próprio e não tendo fenda para além dessa que o João Belo me ofereceu, não tendo essas cicatrizes, a gente consegue perceber isso e é preciso as pessoas terem a noção de que é possível perceber pela empatia aquilo que acontece em situações como a da fissura por causa da fala. A Ivânia descreve aqui, quando a voz apresenta alguma condição diferenciada, a exemplo de uma pessoa com hipernasalidade em decorrência da fissura labiopalatina, ou uma pessoa com uma lesão cerebral, entre outras patologias, como a voz pode definir a capacidade produtiva, a confiabilidade e a essência do ser? Essa pessoa geralmente é julgada, avaliada, identificada, reconhecida ou definida, reduzida à sua diferença. Razão pela qual surgem os rótulos, os estigmas, os preconceitos e as discriminações. Sabe quando é que eu senti isso, mesmo sem ter fenda? Há uns anos eu tive que ir para a América e para os Estados Unidos e eu não tinha fluência nenhuma de inglês, Ivânia. E uma das minhas preocupações é que eu teria uma reunião com a alta cúpula de uma organização muito importante a nível daquilo que é o meu trabalho. Eu trabalho na área da ortodontia. E a minha grande preocupação é que eu tinha a perfeita noção dessa visão que que eu acabei de citar aqui do teu livro, que tu descreveste, que quando nós não nos comunicamos da forma como as pessoas esperam a nossa comunicação, isso retira capacidade da nossa eloquência, faz com que o nosso interlocutor faça de nós uma imagem
muito mais reduzida e baseada apenas na nossa incapacidade de produzir a comunicação esperada e não exatamente aquilo que está a acontecer. Então, a minha preocupação nessa altura, e eu senti muito isso, porque quando as pessoas começavam a falar comigo, falavam com uma tal condescendência, quase com uma forma infantilizada, como se eu não tivesse capacidades. Então, a sensação que eu tinha claramente era exatamente essa. É como se as minhas capacidades não fossem as que são e que eu próprio reconheço, porque não existe aqui uma questão de avaliação nem de modéstia, é uma questão de realidade, porque para eu chegar até lá, eu tinha que ter percorrido uma trajetória que justificasse, não é? Então, eu mesmo sem ter uma hipernasalidade, tinha uma dificuldade com a fala. E a páginas tantas apanhava-os a eles a subir o tom da voz como se eu não os ouvisse. Eles não me entendiam. Então eles começavam a falar mais alto como se eu não os estivesse a ouvir. Não é? Esse tipo de situação em que a fala acaba por ser determinante e acaba por ser uma parte muito importante da vida do fissurado por causa disso, não é, Ivânia? E principalmente, ele associa uma deficiência à outra. Que Né? não Então, tem, que não existe na maior parte das vezes. Então, se você fala de uma forma diferenciada, você rotular uma pessoa que tem uma deficiência intelectual. Cognitiva. Sim. Exatamente. É como você fala com o cego. Você vai falar com a pessoa cega, ele é surdo e falar alto para ele escutar. Exatamente. Da mesma forma, o surdo. Você vai conversar, você fala com a família, mas não fala com o surdo. Então, exatamente. A gente começa a associar uma deficiência, né, a outra deficiência. Então, isso é muito pesado. Quando eu estava estudando o serviço social, eu quase não conseguia me formar. Eu não conseguia estágio, entendeu? Eu passava nas provas escritas, e às vezes eu tirava em primeiro lugar na prova escrita. Quando eu chegava na entrevista, eu já era eliminada. E eu não comentava isso com a minha família. A minha família não ficava preocupada. E na época eu não fazia terapia. Então era eu e eu mesma. Meu Deus. Para superar com isso. E não me deixar isso ficasse a marca. Eu não queria, era mais fácil para mim ficar a marca e as pessoas a ter que amar e lutar. Então eu fiz a minha dor, a minha luta. Então, eu consegui fazer um estágio na companhia de economia mista. Né? E aí, a partir desse estágio, eu consegui uma supervisora que era considerada uma referência internacional. E isso ela foi me puxando. E a própria universidade foi me levando para fazer trabalhos, conhecendo o meu potencial, não mais a minha voz. Mas quando eu me formei, eu pensei, pronto, tá? Consegui me formar. Mas não era o suficiente. Quando eu passava nos concursos, aí vinha a pergunta: você passou na hora da pessoa com deficiência? Era uma forma de marcar uma posição. Exatamente. E a fissura ainda não é considerada uma deficiência. Ela está no processo de ser considerada uma deficiência. Então, logo no início, eu não conhecia ninguém. Eu até pensei na minha sem informação e marcar lá um X com deficiência. Depois eu descobri que não era uma deficiência, era uma patologia. E aí eu não queria fazer o curso para pessoa com deficiência, mas ainda hoje eu escuto as pessoas perguntando: você passou na hora da pessoa com deficiência? Como se a prova da pessoa com deficiência fosse uma prova mais fácil. Sim. E não é. A prova da pessoa com deficiência é igual a qualquer outro candidato. O que Exatamente. vai mudar é a forma e acesso àquela prova. Né? O tempo e a aplicação daquela prova, mas o conteúdo é o mesmo, as questões são as mesmas,
não muda. Né? Então, o que vai alterar são as condições das quais eles vão fazer as provas. Uma sala acessível, uma prova acessível, mas vem logo com isso, vem logo perguntando, foi da conta da pessoa com deficiência? Então, isso é uma coisa que eu escutei mais. E quando eu entrei, eu passava no concurso, aí vinha o exame de admissão, né? Vinha para fazer os exames. Aí, Exatamente. os exames, mais preconceitos, né? Mais preconceito. Como se eu não tivesse a capacidade de ser assistente social. Que loucura. O André Almeida, ele fala sobre isso muito, Ivânia. Uma das referências que ele faz é exatamente isso. Ele teve sempre uma grande compulsão pelo trabalho, ele gosta muito daquilo que ele faz, e todas as vezes que ele fazia a recolha do seu currículo, que apresentava o seu currículo, ele era selecionado porque tem um currículo maravilhoso. E ele, quando chegava na entrevista, que a pessoa olhava para ele, automaticamente vinham logo uma série de desculpas completamente estropiadas, sem sentido nenhum. Não, porque nós já temos, inclusive, mais ou menos as coisas traçadas e não sei o quê, e acabavam por colocar o André como se todo aquele currículo que levou a sua escolha, a sua eleição para aquela função, deixasse de existir no momento em que aquela imagem vinha à frente dele. Como a gente já falou aqui, como a Ivânia citou e muito bem, eu não sou uma fenda, eu sou um ser humano com todas as minhas capacidades, qualidades e defeitos, que tem uma cicatriz de uma fenda. Não é? Portanto, e uma história de reabilitação. Isso é uma loucura. E aqui o Ivan está nos dando aqui uma indicação, foi uma das primeiras colocadas no vestibular de serviço social. Parabéns, Ivânia, parabéns por isso. E é exatamente disso que nós temos que falar. Não é a fenda labiopalatina, ela está associada a muitos síndromes. Há efetivamente muitos síndromes que têm a fenda labiopalatina ou a fenda palatina isolada como uma das características. Mas nem todas as fendas são sindrômicas. Aliás, a maioria das fendas não é sindrômica. E não sendo sindrômica, não tem necessariamente que trazer associações sequer de caráter cognitivo. As pessoas que nascem com a malformação congênita da fenda labiopalatina têm, em regra geral, as suas capacidades cognitivas totalmente normais, sem nenhuma interferência pelo fato de ter a fenda labiopalatina. Os casos sindrômicos em que há, pela característica da síndrome, alguma alteração do desenvolvimento cognitivo, casos de microcefalia, casos de outras situações mais complexas, esses casos podem, de fato, trazer essas associações. Mas isso não é um estigma que deva ser generalizado. Aliás, se há uma área em que não se pode generalizar, é exatamente a fenda labiopalatina. Todo o tratamento de fenda labiopalatina, para além de multidisciplinar, deve ser absolutamente individualizado. E todas as equipes que não individualizarem o tratamento não estão a prestar um bom serviço aos fissurados. E essa é uma realidade que a Ivânia sofreu na pele. Eu queria voltar um pouco atrás, Ivânia, porque senão a gente vai cheio de energia, cheio de garra e vai perdendo uma parte importante da história. Então, a Ivânia, quando nasceu, voltando então para essa questão da queiloplastia, da cirurgia do lábio, fez a cirurgia do lábio e parou aí. E quando é que foi, afinal, porque você disse que foi muito mais tarde, quando é que foi a cirurgia do palato? Onde é que teve a possibilidade de ter a estrutura funcional que permitiria uma fala melhor restaurada? Foi a partir de 11 anos. Com 11 anos? 11 anos. Né? Deveria ser com 9 a 1 ano de idade, né? Com 9, dos 9 meses aos 18 meses é a janela mais comum entre os protocolos de fissura labiopalatina. Portanto, dos 9 meses aos 18 meses, 1 ano e meio. A Ivânia foi operada aos 11 anos. Portanto, ela foi apanhar todo o desenvolvimento, quer da fala, do início da fala, quer da sua alfabetização, todo esse processo sem capacidade de articular corretamente a fala. Portanto, vocês imaginem
a batalha, a vitória, a superação que significa essa mulher hoje conversando conosco, com essa capacidade de comunicação, com essa clareza de expressão, a batalha que essa mulher teve que percorrer para chegar a esse nível de excelência que traz hoje para nos brindar com essa entrevista. Ivânia, e aí houve alguma tentativa de fazer fonoterapia antes ou só depois da cirurgia? Não, mesmo após a cirurgia, eu não fazia fono, né? Eu comecei a fazer a cirurgia porque eu reclamava muito com meus pais, porque tinha parado só na questão dos lábios. Então, eu queria fazer minha cirurgia. Mas minha mãe, ela sempre tinha muito medo que eu morresse na sala de cirurgia. E eu Certo. sempre fui uma criança que tinha muito diagnóstico em aberto. Eu tive Certo. úlcera infantil, eu tive umas alergias. Ela tinha muito medo que eu fizesse a cirurgia e viesse a falecer na sala de cirurgia. Mas aí, com 9 anos, eu fui almoçar e fui comer um peixe. E nesse Ai, peixe, nossa senhora, uma aí espinha. foi uma espinha no palato. E a Uhum. minha sorte, que minha irmã estava perto de mim. E minha irmã foi lá e tirou. A partir desse dia, eu disse, eu quero fazer a minha cirurgia. Se ninguém for, eu vou sozinha procurar o meu tratamento. A minha mãe viu e realmente eu estava decidida a fazer. E foi lá Uhum. comigo, né? E a gente começou a olhar. Sempre pelo SUS. Eu sempre fiz muita cirurgia pelo SUS. E mesmo fazendo aos 11 anos de idade, a cirurgia, ela teve um erro, né? Eu fui operada e ficou uma fístula ainda no palato, e o palato ficou curto. Então, eu não Certo. conseguia falar de uma forma articulada. E eu não Uhum. sabia nem que era fonoaudiologia, não conhecia fonoaudiologia. E minha mãe também não sabia, né? Então, foi orando até que na universidade eu descobri as coisas, eu fui descobrindo. Eu fui atrás, eu fui lendo. Correndo. E aí, quando eu cheguei na universidade, eu comecei a perceber, eu ia investir na minha voz, porque senão eu não ia conseguir ser assistente social. E eu Exatamente, porque queria era ser preciso assistente comunicar, não é? é, eu iria ser assistente social, não iria ser outra coisa. Né? Então, eu iria investir nisso. E foi quando eu comecei, uma professora minha de estágio falou de Bauru. Né? Uhum. E eu mandei carta para Bauru. Bauru sempre dizia que não podia me atender, porque a demanda era muito grande. E as pacientes teriam que ser não operados, não poderia atender pacientes já operados, né, e tivesse sequelas, como o meu caso. Então, cada vez que eu recebi uma resposta de Bauru, para mim era um sonho e ia no Que chão. ia Tá? começando. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu comecei a fazer cirurgia em Recife, né? Mas as cirurgias de forma inadequadas. Até que eu tive um estralo. Eu disse, eu vou fazer o curso em Bauru e vou pedir para fazer o estágio em Bauru, sem ser paciente. E aí eu fui. Eu me inscrevi no curso, fui fazer o estágio em Bauru, conheci o Gastão, né? E aí eu falei para ele, eu acho que não é a minha situação é essa. E aí ele continuou dizendo que não podia. E o hospital estava fechado devido à demanda para os pacientes que já estavam sendo operados com sequelas. E aí eu cheguei em Recife, eu não me conformei. Eu escrevi uma carta e citei a Constituição Federal. Eu disse que a Maravilha. Constituição Federal não colocava como critério, né, a seletividade e ter que ser operada ou não operada. O SUS era para todos. E aí ele mandou me chamar. E eu Certo. fui novamente. Quando eu fui novamente eu fui barrada no caso novo. Eu voltei de novo para Recife.
Aí mandei outra carta para ele, convocação, não me aceitaram no caso novo. Aí falei, ele mandou me chamar de novo. Eu fui novamente. Nesse processo, eu fui conhecendo mais pacientes, eu fui conhecendo mães de pacientes, eu fui conhecendo os médicos, o hospital, o serviço social e o projeto de serviço social comunitário, e me tornou responsável por Recife, né? E aí eu fiquei fazendo essa ponte entre os pacientes e o hospital. E foi outro, não sei se você conheceu o Gastão, ou o Assunção. E o Assunção começou a me apoiar também na formação da associação. Uhum. E isso foi quando eu ia começando o meu tratamento, novamente. Eu No fiz 9 princípio. cirurgias em Recife, a maioria sem sucesso, e 9 cirurgias em Bauru, né? Muitos, eles não poderiam, a ortognática, eu não pude refazer a ortognática, eu já tinha feito 3 vezes em Recife, e eles disseram que não tinha mais condições de eu fazer nada em Bauru nessa área. Então, assim, para mim foi uma tristeza. Chorei muito, mas aí eles fizeram o implante aí, né? Fizeram encher o osso, mas a ortognática eu não consegui fazer. Então, Então, o meu sonho era a ortognática. antes da gente passar para essa questão da ortognática, que isso já lá no final da reabilitação, Ivânia, eu quero pedir às pessoas que estão conosco aqui que, por favor, partilhem essa live. Convidem pessoas que vocês conhecem para assistir a história da Ivânia, porque está a ser maravilhosa essa informação, essa aula de vida que a Ivânia nos está a dar aqui. E a Ivânia está mostrando para a gente aqui algumas coisas daquilo que ela já escreveu no livro, e algumas pessoas podem ainda não ter acesso a esse livro. Então eu queria que vocês percebessem que é importante que a gente partilhe essa live, que a gente deixe aqui exatamente o que vocês estão fazendo, os vossos comentários que vão participando da nossa live. Se alguém quiser colocar alguma questão para a Ivânia, fique à vontade para a gente poder exatamente enriquecer essa live de forma que todas as pessoas percebam que esse assunto é relevante e importante. E mais do que as pessoas, que os algoritmos dessas redes sociais, eles só entendem a linguagem dos números. Então, convidem pessoas, deixem comentários, deixem os vossos gostos nessa informação para que outras pessoas recebam a sugestão para assistir essa live, que é importantíssimo. Porque, como disse a Ivânia muito bem, a visibilidade da fissura leva à invisibilidade da dimensão da pessoa. A fissura é vista antes mesmo da pessoa. E é disso que a gente está falando. A Ivânia está contando histórias da sua reabilitação. Mas eu queria não deixar a Ivânia sair correndo, porque nós já estamos quase chegando no final da reabilitação, mas eu tenho tanta coisa que eu quero te perguntar ainda. Há uma pergunta que não quer calar, que eu acho que é muito importante de tu descreveres, de tu falares sobre isso, que é por que logo uma mulher? Eu sei porque já li, mas eu queria que tu dissesses para as pessoas por que logo uma mulher? Quando eu nasci, como eu falei, foi em 1966, a fissura ainda não era conhecida, e mamãe me dizia, e os médicos não deixaram ela me ver. Aí ela escutou o médico dizendo para ela, é logo uma mulher. Aí minha mãe perguntou, por quê? Porque ela nasceu com o lábio aberto. Né? Então, uma forma, se fosse um homem, usaria um bigode e esconder a fissura. Como se a fissura ela precisasse ser escondida. Exatamente. Pelo amor de Deus, a fissura Começa por aí. não precisa ser escondida. Né? Até porque a fissura não é só uma cicatriz. A fissura é uma voz, é a falta de articulação, a respiração, a dificuldade de respirar. A audição, muitas vezes. Então, o que menos para mim afeta é uma cicatriz. O que mais me afeta
suas sequelas e a cirurgia me trouxe, né? E o tratamento não realizado da forma adequada. Então, isso já expõe a mulher no papel de ser bonita, no papel de corresponder aos padrões de beleza impostos pela sociedade. Pois aí começa um problema que é muito complicado, porque quando tu diz a mulher tem que ser bonita, mas o que será o conceito de beleza, não é? Qual será o Exatamente. conceito de beleza que a gente deve perceber? Será que o conteúdo ou a embalagem? O que será mais admirável no ser humano? Será que nós somos assim tão importantes no conteúdo? É que há uma questão nessa ditadura da estética, Ivânia, que é muito curiosa, porque pode ser muito divertido conversar com uma criança, pode ser muito divertido, mas conversar com uma pessoa que já viveu algumas décadas tem um encanto completamente diferente. É muito mais bonito e enriquecedor conversar com essa pessoa. Acontece que essa pessoa já não tem o vício da juventude, da jovialidade, já tem as marcas da sua história estampadas na sua pele. Então, o que será isso de ser bonito? Será que o conceito de beleza, de fato, não estará um pouco perdido em algum lugar no meio de toda aquela magia que o Antoine Saint-Exupéry diz que o essencial é invisível aos olhos? Será que essa estética... Porque, na realidade, Ivânia, nós somos de uma geração, e eu posso falar porque sou de antes da Ivânia, eu já vou mais à frente, mas nós somos de uma geração em que essas questões que hoje são levantadas pelas minhas filhas, pela juventude de uma forma geral, com alguma preocupação, não existiam no nosso tempo. Não é? E a abertura que eu fiz do Rios que eu gravei hoje, daquela apresentação que eu falei hoje, havia uma aceitação tácita de julgamentos e estereótipos que as pessoas até se permitiam fazer gracejos e piadas com essas situações. E, na realidade, não olhavam para o tamanho da dor que isso poderia produzir e das verdadeiras cicatrizes. Então, essa beleza, não era ainda mais estereotipada na mulher. A minha pergunta é exatamente essa. Tu achas que por seres mulher, nesta geração, foi mais complicado, foi mais cruel para ti esse mundo? Certamente, não tenho dúvida. É muita cobrança em cima da mulher, né? A gente viveu uma geração onde a mulher era dona de casa. Ela saiu dessa geração da dona de casa para ser bonita, né? Aí a beleza, ela tomou a questão estética, tomou o local, o lugar de ser dona de casa. Mas aí ela não trouxe ainda o papel da mulher enquanto ser social. Então, a cobrança, a ditadura da beleza, de ser sempre bela, bonita, né, faz com que você se perca na luta de uma sociedade mais justa. Né? Então, a beleza ela se torna também um controle social sobre a mulher. Ela fica tão preocupada em ser bela, ela esquece de ser uma pessoa, um sujeito da história. E quando uma pessoa olha, uma fissura, ela é visibilizada antes da mulher, ela é visibilizada no sentido pejorativo. Uhum. Não é visibilizada no sentido, vamos lutar por essa causa, vamos juntos lutar para que as políticas públicas estejam condizentes para o tratamento no tempo, na idade correta. Ela é visibilizada de uma forma pejorativa. Uhum. Aí vem as piadas, né? Uhum. Vem os conceitos. Então, isso é muito complicado com uma mulher, principalmente quando você está na formação da adolescência, né? Está todo mundo naquela disputa da conquista. Então, Era essa a preocupação da sua mãe quando disse logo uma mulher? sim,
Não foi minha mãe, foi a equipe médica, Ah, né? foi a equipe médica que Foi a falou? equipe médica que falou. Ah, pois é, A tem minha razão. mãe. Foi a equipe médica. Então, esse jogo da mulher, em ser a bonita, sensual, exótica, ela perde o conceito que traz atrás da pessoa. Você sabe que a estética, ela nos aproxima ou nos afasta da pessoa. Certo. Né? Infelizmente, não é. Não, não devia, mas é. Então, ela une ou separa. Ou você está perto de uma pessoa muito bonita, esteticamente, né, traz um conforto para você, ou você se afasta de uma pessoa e não está dentro dos padrões de beleza que a sociedade requer. Então, a visibilidade nisso, a fissura, ou é deficiência, ou é diferença, é uma visibilidade no termo pejorativo. Exatamente. Então, se fosse uma visibilidade ilusa, não, mas não é. Então, para mim, pesa muito o fato de ser mulher, de ser nordestina, de ser pequena, de baixa estrutura. Eu tenho 1,49 m agora, estou diminuindo, e 1,50 m já estou em 1,49 m. Uhum. Então, 1,49 m, e ser esquerda, né? Uhum. Não ser uma pessoa esquerda, e ser uma funcionária pública federal. As pessoas acham que funcionário público não trabalha, né? Estereótipos. Até os amigos, família, a própria família, acha que a gente vai trabalhar, mas não trabalha, entendeu? Então, assim, não tem a concepção e a funcionário público trabalha sim, como é trabalhador. Eu pago ponto, eu meto a cumprir, eu tenho meus atendimentos. Né? Então, são vários preconceitos numa pessoa só. Então, eu nasci em uma cidade periférica em Recife. Uma cidade, no bairro, aliás. No bairro, e é um bairro considerado periférico. Uhum. Né? Então, mais um estigma e eu trazia. Então, Certo. não era só a fissura. Era a fissura, vivia na parte da frente, logo, né? Uhum. A minha voz, eu poderia ser até fissurada, mas se eu tivesse uma voz e o padrão esperar pela sociedade, talvez eu nem sofresse tanto preconceito assim, né? Exatamente. E aí vem o fato de ser mulher, baixinha, funcionária pública, esquerda, morar no bairro periférico, então era muita coisa. Usando óculos. Usando óculos, exatamente, usando óculos. Então, é um conjunto de características que faz você até colocou. E às vezes, como a André falou, o currículo. Você tem um currículo muito bom e a empresa vê um discurso, né? No meu caso, não foi um discurso, não. No meu caso, foi direto já. A psicóloga chegou para mim e disse: mude de profissão. Que isso, Você Vânia? está na profissão errada, vai estudar computação, ciências contábeis. Foi assim, entendeu? Tipo, Então, vá se esconder que é para não aparecer. exatamente. Então, no meu caso, foi diferente, André. Eles foram claros nas suas colocações. E eu acho que a gente tem um papel muito importante em relação aos recursos humanos das empresas. Eu acho que tem que ter um trabalho social, mas, mesmo o discurso da inclusão, mas o olhar para o outro não é inclusivo. Uhum. O discurso pode ser, mas o olhar não é. Certo, certo. Então, E essa é uma das questões importantes que nós temos trabalhado e tu estás agora a dar o teu testemunho. E eu acho que aquilo que tu disseste em relação ao exemplo do André também não deixa de ser um marco, porque há uma diferença que vai se marcando pela geração, do discurso geracional. A Ivânia tem o agravante de ser mulher, não é? O André tinha o atenuante de ser homem, mas eu acho que o agravante e o atenuante aqui reais não são os agravantes e atenuantes reais, são na realidade o momento, a geração.
porque o André já é de uma geração em que hoje em dia já se fala no discurso da inclusão, já se fala nas coisas da igualdade, da equidade. Eu acho, eu vivi o bullying, porque eu, não tendo fenda, eu tinha os meus dentes 15 minutos antes de mim a chegar em qualquer compromisso meu. Portanto, esses dois dentes enormes aqui, eles ficavam lá na frente. E já usava óculos. Eu cheguei a ter 14 dioptrias. Portanto, a minha graduação de hipermetropia é muito alta. Eu era muito magro, 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 do joelhinho redondo, assim. Então, eu tinha um estigma também muito grande em cima dessa série de coisas. E nesta geração, o impacto dessas coisas é bem diferente do que eu vejo hoje. Os jovens de hoje têm uma abordagem diferente. Talvez o fator diferencial aqui também tenha sido mais geracional até do que a diferença de gênero. Até porque, Ivânia, hoje em dia já se começa a ter uma liberdade da adequação de gênero como uma normalidade, como uma transversalidade, mas que pelo menos se fala. Aqui eu li aqui algures no nosso chat, alguém disse que o discurso da inclusão é vazio. O discurso ele é vazio se a gente permitir que ele seja vazio. Nós todos estamos aqui muitos, porque esse discurso não pode ser vazio. O Atlas Lipcast é um exemplo disso. Nós temos a Marli, a Cate, o Zaqueu, todos eles integrados no Atlas Lipcast a trabalhar, a dar uma mostra maravilhosa. O Atlas Lipcast tem tido um trabalho com as nossas lives, com o nosso Dropcast maravilhoso, e isso não é mérito meu, é mérito das pessoas que me dão as condições para fazer aquilo que a gente está a fazer agora. Todo o sucesso que a gente consegue em termos de resposta das pessoas é porque há pessoas fissuradas a trabalhar por essa causa. E aqui eu chamo a luta às pessoas fissuradas, como a Ivânia descreveu, às vezes cansa. Eu ouvi do Tiago uma vez, Rony, eu canso, eu às vezes me sinto falando sozinho, eu já estou ficando cansado dessas coisas. Na verdade, vocês não desistem nunca, porque vocês têm uma legitimidade que é única. Não há muitos tio Gastão, não há muitas pessoas que abraçam isso como uma vida, como foi o caso dessa figura icônica, sem ter fenda, sem ter nenhuma história de fissura. Esse homem fez aquilo que fez em prol das fissuras labiopalatinas no Brasil, e eu poderia dizer no mundo, porque eu vivo em Portugal há 35 anos e vejo o efeito que todo o trabalho do Centrinho produziu para fora do Brasil. Então, Ivânia, toda essa abordagem, toda essa visão de inclusão, de discrepância dessas vicissitudes de gênero que eventualmente possa acontecer, tu vês com mais otimismo aquilo que vem a caminho, porque falta informação ainda, não é? Olha, às vezes sim e às vezes não. Por exemplo, quando eu vejo o hospital, né, querendo diminuir a sua importância, né, deixar de ser hospital para ser um departamento, eu não vejo otimismo. Eu Com vejo com certeza. muita tristeza. Com Muito. certeza. Eu chorei muito quando eu fui a Paulo anos atrás. Chorei mesmo, porque quando eu vi essa intenção, eu até escrevi uma carta para o fiz. Vamos fazer audiência pública, vamos lutar para que isso não aconteça. E isso vem acontecendo. Paulo Exatamente. não é mais, não é da forma como a gente espera que ele seja. Porque está aí sofrendo pressão para que se torne um departamento. Então, eu vejo assim, com muita tristeza, não vejo otimismo. Ao mesmo tempo, quando eu vejo que nos outros estados,
né, o país já está fazendo um tratamento melhor do que na minha época. E mas hoje, tem os grupos, né, a internet, os profissionais mais conscientes, aí eu vejo um pouco de otimismo. Uhum. Mas, assim, tem muita luta, sabe? Hora otimista, hora não. Eu acho Como que tudo na vida, não é? Como tudo como na tudo vida. na vida. Exatamente. O segredo, eu sempre disse isso às minhas filhas e digo isso aos meus filhos fissurados todos. O segredo da vitória está em levantar uma vez. Uma vez. É uma vez a mais do que aquelas que a gente cai na vida. Porque a queda é inevitável, a gente tem que cair para aprender. Mas se a gente levantar uma vez a mais do que aquelas que caiu, nós vamos cruzar a linha da meta. Então, o segredo é uma vitória só, é uma a mais do que aquelas quedas que a gente teve. E essa é a grande questão. A vida é exatamente isso. Ela é como ela é e não como a gente gostaria que fosse, Vânia. Essa realidade dura que às vezes a gente tem que enfrentar. E a tristeza que tu refere sobre o Centrinho é a tristeza de muitos outros fissurados. E eu quero chamar a atenção aqui das pessoas que estão conosco nesse momento, que são muitas, que, segundo deixa, eu não consigo identificar aqui, Ivone Cavalcante, a live está tão boa que nem sentimos o tempo passar. Está mesmo muito boa e era muito importante que mais pessoas ainda conseguissem aceder a essa informação. Por isso, pessoal, aproveita agora enquanto o Tio Rony está dando esse recado, vai aí no aviãozinho e convida pessoas, se vocês clicarem aí nesse aviãozinho, abre uma janela para vocês fazerem convites para as pessoas que vocês conhecem. Avisem as pessoas que essa conversa está acontecendo agora e que a Ivânia está dando uma grande lição de vida e de realidade sobre viver com a fenda labiopalatina na realidade. Como dizia o André, que já foi aqui citado muitas vezes, sem romantizar e sem dramatizar, né? Ô, Ivânia, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de todos esses processos de iniciais da cirurgia, da dificuldade que houve do seu ingresso nessas 9 cirurgias falhadas fora do centrinho, depois as outras cirurgias, houve alguma situação, algum momento desse processo que fosse mais marcante para você? Houve algum momento em que virou alguma chave e tu viste assim, agora sim, agora a coisa vai andar e eu vou seguir por essa avenida aqui que tá iluminada? Em 1994 foi o ano que virou a chave na minha vida. Uhum. Foi o ano que eu fui aceita em Bauru. Quando eu fui aceita, finalmente eu consegui virar a minha chave. Então, começaram a vir as cirurgias, começaram a vir as correções e outras cirurgias. A faringoplastia era o meu sonho de fazer a faringoplastia. Eu fiz 3 vezes. Para mim, é muito difícil também. Eu sempre eu quis repetir mais de uma vez. Então, eu tenho que rezar muito. A repetição é que leva à perfeição. Não é inspiração, é a repetição. Pois é. E aí eu tive que fazer, repetir a faringoplastia por 3 vezes, né? Era um sonho. Eu acho que todo fissurado tem sonho essa faringoplastia, né? E nasce com fissura latina, sabe? Eu estou falando a importância dessa cirurgia tem na nossa vida, além da ortognática. Então, para mim, virou a chave ali. Eu fui aceita no Centrinho. E foi assim, foi quando vieram os tratamentos e também a iniciativa de fazer a associação. A associação, ela já vinha antes de Bauru. Porque quando eu comecei a fazer fono, eu fazia fono, eu dizia para minha amiga, e hoje é minha amiga, agora é mais minha fonoaudióloga, a Jane, eu dizia, Jane, eu me sinto muito só nesse processo. Vamos chamar outras pessoas. E aí, vamos fazer isso. Aí reuniu, foi eu, ela,
a psicóloga Sandra, uma Uhum. nutricionista, aí sentou, aí eu fui para Bauru e trouxe o nome dos pacientes que moravam em Recife. E a gente começou a ligar, começou a visitar os hospitais, outras instituições, e foi crescendo a ideia. E a FESP assumiu isso, e infelizmente a enfermeira, a Ana Bela, eu apoio, hoje eu não tenho mais o contato dela, né, a Ana Bela, e a partir disso, tudo mudou na minha vida. Eu já não me sentia só, eu já não me sentia impotente, né? Eu já me sentia tem uma utilidade para outras crianças. Eu vou dar a mãe e aquela criança, eu não tive a informação. Que maravilha, é exatamente aí que eu queria chegar. Tu agora tocaste num ponto muito delicado, que nós queremos para a próxima geração um caminho mais bonito. E, de repente, tu conseguiste chegar no nível de reabilitação, foste galgando essas dificuldades todas e até chegar num ponto em que tu disseste assim, não, eu preciso tomar uma atitude para que isso tenha prossecução, para que isso tenha sucesso no futuro. E aí surgiu a FILAP. Exato. Ô, Ivânia, e o que é feito, como é que a FILAP está a trabalhar hoje? O que é que vocês têm feito na AFILAP, Ivânia? Ó, veja, desde o início da FELAP, a proposta da gente não era assumir o papel do Estado. A Uhum, gente não queria fazer tratamento na associação. A gente queria formar um núcleo onde o Estado fosse o responsável pela reabilitação. E a gente fosse o controle social do tratamento. E uhum, também lutar pelo tratamento fora do domicílio. E isso a gente conseguiu criar um núcleo, né, de atendimento aos defeitos da face no IMIP, considerado os melhores no Brasil, e conseguimos criar a casa de apoio para aqueles pacientes que vinham do interior, fazer o tratamento no IMIP e em outros estados também, né, para que a pessoa tivesse aonde ficar. Mas aí, como as pessoas, professora, elas vinham muito do interior para cá, existiam poucos voluntários na cidade para continuar essa luta. Então, essa luta ela durou 23 anos. Em outubro de 2017, a gente chegou à conclusão que não poderia mais permanecer com a FELAP. Foi um momento de muito choro, foi um momento de desapego, foi um momento de tristeza, né? Como fazer? Porque a gente já não estava mais, estava cansando. Né? É sempre as mesmas pessoas, mudavam os carros, mas sempre as mesmas pessoas. Aí não ia ter o dinheiro, as verbas não chegavam, a gente precisava de verbas para manter a apoio, para manter a FILAP. E eram os amigos que ajudavam, era a família da gente, os amigos da gente, era a rifa que a gente fazia. Então, isso foi cansando um pouco a gente, né? A gente ficou sem verba, sem nada. Então, o que é que vamos fazer na FILAP? Vamos acabar, vamos transformar, o que é que a gente vai fazer? E aí, infelizmente, a gente chegou à conclusão e a gente não tinha mais pernas, nem recursos humanos, nem recursos financeiros para continuar com a FILAP. Então, em outubro de 2017, infelizmente, a FILAP passou a não existir. Mas ficaram os frutos. E foi o DATEF, o IMIP e a Casa de Apoio. exato, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero só esclarecer a quem estiver a ouvir essa live que a FILAP é a Associação dos Amigos dos Fissurados Labiopalatais de Pernambuco. Essa associação, como a Ivânia está dizendo aqui agora, fechou as suas portas em 2017. É claro que ela deixou frutos, é claro que houve muito trabalho feito por essas guerreiras, por essas pessoas. Como a Ivânia disse, voluntários obstinados em manter alguma tarefa que permitisse apoio e sustentação e suporte a essas famílias que vinham de todo lado do interior e de distâncias, às vezes, muito complicadas. Na realidade, a AFILAP encerra suas portas por falta de apoio,
por falta de capacidade, de viabilidade humana e econômica. A viabilidade humana, eu quero que você que está nos ouvindo agora se sensibilize, porque a realidade é simplesmente essa. Essa sucessão de pessoas que se abraçam nessa causa e que perduram nessa causa não pode ser sempre uma continuidade de sucessão de um ciclo. Elas não podem se suceder em ciclo, é preciso haver renovação. E para que haja renovação, mãe, pai de fissurados, vocês, famílias de fissurados, percebam uma coisa: a fissura não é um caso isolado, ela não vai parar de acontecer. E, eventualmente, haverá outros casos que vão andar perto de vocês e, eventualmente, até muito mais perto do que vocês podem imaginar. Por isso, quando a gente ultrapassa aquela barreira emocional e que a gente pensa, pronto, agora já está tudo bem, o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, a minha afilhada já cumpriu, agora está legal, agora já não preciso mais preocupar com isso, preocupe-se. Preocupe-se sim, porque a fenda pode voltar, e pode voltar na sua família, pode voltar na porta ao lado, pode voltar no seu amigo, pode voltar em qualquer lugar, porque a fenda labiopalatina é uma possibilidade real em qualquer gestação. A frequência com que isso acontece é efetivamente baixa, mas está longe de ser rara. Por isso, você que tem um caso de fissura que já conhece, você que tem alguma empatia pelo processo, engaje-se na causa para que não aconteça agora a outras associações aquilo que aconteceu à FILAP. Eu peço desculpa, Ivânia, por esse repto, mas esse repto é muito importante porque o que está acontecendo hoje na Associação Beija-Flor no Ceará é exatamente o que aconteceu com a AFILAP. Nós estamos em risco de perder mais uma associação por falta de apoio, por falta de suporte. Eu queria que vocês fissurados, que vocês pais de fissurados, amigos de fissurados, pessoas que não têm nada a ver com a fissura, que se interessassem por esse tema, porque esse tema pode ser seu um dia desses, muito antes de você estar à espera. Por isso, é importante a participação de todos, é importante o engajamento de todos. Não é isso, Ivânia? Com certeza. Não existe um sonho e se sonha só, né? Então, a gente, o sonho, todo mundo junto, vem uma realidade. Uma realidade e vai envolver várias pessoas, e não só a pessoa é fissurada. Então, quando eu decidi, junto com os pais e as mães, de formarem uma associação, era exatamente para que a minha história, não se repetisse na história de outra pessoa. E tivesse as condições melhores que eu tive, e tivesse informação correta do tempo e da idade de cada tratamento. Então, se a gente não se mobiliza para isso, a gente não vai ter um SUS, até porque o SUS é para todos. Então, seja fissurado, seja pessoas com deficiências visuais, surdas, mas o SUS só vem com a nossa luta, com a nossa batalha. E o controle social, a associação, ela é um controle social para que o Estado assuma o seu papel, o papel de promover a saúde. Então, tem que ter o envolvimento de todos, né, para que isso se torne uma realidade. Exatamente. Ivânia, na realidade, se o Estado cumprir a sua obrigação, que é constitucional, de zelar pelo direito à saúde, já seria um grande passo na direção certa. Nós conseguimos, no ano de 2022, fazer com que fosse aprovada a lei do Dia da Consciência Nacional da Fissura Labiopalatina, mas muita coisa ainda há para fazer. E aquilo que a Ivânia ressaltou durante toda essa nossa conversa é que ainda falta muito que as pessoas falem, ainda falta muita informação sobre fissura labiopalatina, um pouco por todo lado. E nós temos que fazer com que essa informação chegue
todos nós que estamos aqui empenhados nessa realidade, porque vivemos essa realidade. Uns enquanto fissurados, outro enquanto família, outros enquanto profissionais, mas sem que haja essa integração, é muito complicado haver, de fato, um progresso na direção que é necessária para que essa malformação congênita deixe de ser um estigma. Eu não sei se as pessoas perceberam ou não, mas nós já ultrapassamos largamente a hora de conversa, e a conversa, como disse alguém aqui há tempos, eu até fixei o comentário, está tão boa que a gente não vê o tempo passar. Não é para acabar, mas eu quero fazer aqui uma pequena e singela homenagem, porque nas nossas lives, em geral, eu escolho uma palavra para descrever as pessoas com quem eu converso. É uma tradição que foi criada já há uns tempos. As nossas lives já vão se tornando uma tradição, e de tradição também se faz um pouco da história. E a palavra que eu escolhi para ti, Vânia, é poeta. Ai, que linda. Poeta é a pessoa que, mediante a escrita ou mediante palavras, expressa emoções, sentimentos ou sensações. Ou ainda, um poeta é uma pessoa que cria poesia. E poesia não são necessariamente versos. Os poetas podem se descrever como tal ou serem reconhecidos e descritos como tal. Esse é a realidade do poeta. E para que isso fique bem claro para vocês, eu quero que vocês percebam que a Ivânia pontuou todo o seu livro com um universo muito rico de poesias, em que ela cita algumas verdades, daquelas verdades como a lei da gravidade, que passam a ser tão incríveis, não é? Tão incríveis porque foram ditas, foram descritas. E quando a Ivânia diz que é melhor ser alegre do que ser triste, não é? A alegria é de fato a melhor coisa que existe. É assim como uma luz no coração. E é exatamente isso. É sobre isso que eu quero que vocês recordem de uma das citações da Ivânia nesse livro, que não é sobre ter todas as pessoas no mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a sua própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. A Ivânia é exatamente isso. A poeta que acredita, que acreditou e que levantou essa batalha e vem trazendo essa bandeira até hoje aqui com esse livro que partilha com todas as pessoas, que traz essa história de vida com um gosto real, em que ela partilha inclusive a intimidade de cartas que ela trocou com amigos queridos, com amigos importantes, onde ela contava do universo até das dores da reabilitação, de reabilitações de quem já vinha saturado de tantas cirurgias, do lábio, do palato, da faringe, e ainda por cima teve que passar por uma cirurgia do cotovelo que doía pra caramba, sabe? É preciso perceber exatamente isso. É esse universo tão bonito de quem não desiste de acreditar que a gente está assistindo aqui hoje. Ivânia, não tenho nem palavra para agradecer a tua vinda à nossa live de hoje. É muita honra para nós podermos partilhar isso com todos os fissurados, com todo o universo do Atlas Lipcast. Eu estou muito emocionada. Muito. Você nem imagina o quanto. É Sem lindo palavras, isso. é muita emoção, sabe? Eu sempre dizia, e se eu não fosse assim social, eu iria ser poeta. Mas eu não conseguia. Eu não Mas tu és conseguia. poeta, tu fizeste poesia de vida, Ivânia. A tua vida é um poema maravilhoso e basta ler o teu livro com um pouco de reflexão. O teu livro é um livro para ler olhando para cima, sabe? A gente lê
e reflete um pouco aquilo que está lendo. Porque, de fato, sem romantizar, mas sem dramatizar, nós temos aqui uma história de vida de verdade. Uma história de vida nua e crua, como devem ser as histórias de vida, como devem ser todas as vidas de todos nós, porque a vida é feita disso mesmo, de altos e baixos. Porque se não houvesse os baixos, a gente não saberia o que é o alto, não é? Se a gente não tivesse dificuldades, a gente não saberia a alegria que é ter um momento bom. Por isso é muito importante isso aí. E Vânia, a pergunta que eu normalmente faço no final das lives, como é que a Ivânia descobriu o Atlas Lipcast? Eu descobri na rede social, né? E uma pessoa aí no IMIP, e era uma pessoa obrigada no curso que você fez. Eu tentei entrar e não consegui entrar. E aí eu tenho um e-mail para você dizer eu não estava conseguindo entrar no seminário, não sei se você lembra disso. Lembro Aí você disse perfeitamente. que houve um problema na internet, eu não sei o que foi. Foi. E aí eu não consegui entrar na mesa do debate. Então, eu assim, desde que eu conheci através da internet, eu não me separei. Eu continuei assistindo as lives, meus encontros, e a fissura é uma coisa que me atrai muito, sabe? A fissura é uma coisa que me apaixona também. Ela não me Uhum. traz só tristeza, não. Ela me trouxe muita sabedoria, ela me trouxe muita paixão, e a paixão e luta, e um ser coletivo. Eu acho que tem uma coisa que meus pais me ensinaram é ser um ser coletivo. Eu acho que a Exatamente. fissura, ela me possibilitou ser um ser coletivo. Eu saí de mim, eu saí de Vânia. E quando eu saí de mim, eu passei a me assumir. Eu Uhum. saí e me assumi. Não sei se você está conseguindo fazer essa Estou paralelo. perfeitamente. É. Então, ao mesmo tempo, eu saí da Ivânia, eu comecei a entrar na Ivânia verdadeira. Dizendo, não, essa sou eu. Exatamente. Então, se essa sou eu, é por isso que eu vou lutar. É isso que eu vou me assumir. Não importa. Dói, às vezes dói. Você ouve os preconceitos, os olhares, mas aí é a delicadeza de dizer, não é por aí. Vamos repensar o preconceito, vamos deixar de ficar animalizando as pessoas. Os preconceitos também terminam animalizando as pessoas. Exatamente. Então, aí eu comecei aí vocês, com essas palestras, com essas lives, trouxeram para a gente essa realidade também, de poder falar. Embora durante meus 56 anos eu tentando falar, é minha profissão existe, falar em público, fazer palestra e Uhum. tudo isso, eu sempre procurava fazer no outro dia, mas era um desafio muito grande. A ponto de dizer, não quero mais esse desafio para mim. Chegou. Pá. Aí eu vou no final. Mas aí eu fui recuperando. Recuperando. E eu estou aí, na luta e na vida, né? Exatamente. é maravilhoso isso, Ivânia. Eu gostaria de saber das pessoas que estão aqui conosco, e são muitas ainda, estão resistentes aqui, bravos resistentes. Muito obrigado por estarem conosco. Eu queria saber quem é fissurado, escreve aí, eu sou fissurado. Quem é parente, quem é amigo, escreve aí quem é que está conosco aqui hoje, para a gente perceber qual é o universo de pessoas que está conosco aqui hoje. Escrevam aí no nosso chat para a gente poder ter uma ideia e poder mandar uma mensagem para vocês também. Oi, Vânia, se uma pessoa que não nos conhece, que agora descobriu a Fenda, porque há sempre aquela correria quando se descobre a fissura, há uma procura ávida por informação que era tão difícil e tão parca, não é? Se uma pessoa hoje descobrir que tem Fenda, você imagina essa pessoa fazendo uma busca na internet e descobre o Atlas Deepcast. Que mensagem é que você daria para essa pessoa sobre esse Atlas, sobre esse guia de informação? Porque tu falaste sobre o curso. O curso que nós fizemos vai acontecer de novo no ano que vem.
Mas o que Ah, aconteceu em 2021, nós fazemos de 2 em 2 anos. Ele foi o primeiro online. Nós nunca tínhamos feito online, nós fazíamos sempre presencial. Então, houve muita coisa que a gente aprendeu nessa altura e que a gente vai tentar corrigir para o próximo ano. E, com certeza, que dessa vez tu não vais ficar de fora. O que tu dirias para essa pessoa que hoje descreve, que descobre o Atlas Lipcast? Que importância que isso pode ter para essa pessoa? eu acho que essa pessoa, eu acho que é esse despertar da visibilidade da pessoa, para além da pessoa. Então, esse debate que você promove, você leva a isso. Leva as pessoas a darem visibilidade. A pessoa, ela é, para além de sua voz, para além de uma cicatriz, para além de uma cirurgia. Então, eu acho que é a visibilidade da pessoa. Maravilha, muito bom. Ivânia, agora a gente não pode deixar de falar aqui um pouquinho antes de nos irmos embora sobre os frutos da tua criação partilhada. Tu tens, para além de toda essa história rica, tu deixaste um legado que não pode ser apagado nem esquecido. A Afilap deixou alguns frutos, e que já alguns foram citados aqui. Fala-me um pouquinho daquilo que ficou da Afilap, dos frutos da Afilap e o que cada um desses frutos contribui para a vida dos fissurados em Pernambuco. Olha, eu acho que o fato que hoje eles são um centro e a gente conseguir que o Estado centralizasse o tratamento, tendo um centro especializado, em alta complexidade, uma equipe multidisciplinar, esse centro, ele Isso é vai o CADIF. mudar É o CADIF. o NADEF. Uhum. Então, o NADEF, ele vai realmente possibilitar um tratamento ao qual eu não tive. E muitas pessoas fissuradas não tiveram. Esse é o fruto. E o fruto também, o alimento. A pessoa que vem o interior, em Pernambuco ou em outros estados, ele vai ter uma casa em apoio. Né? Vai ter profissionais em apoio. Então, a FILAP, ela sempre lutou para que isso fosse uma questão de saúde pública. Isso fosse que a gente tivesse um controle social. Então, e a gente não assumisse o papel do Estado. Isso mudou muito Pernambuco em relação à fissura. As pessoas fissuradas. O tratamento que envolve uma equipe e alta complexidade. E a informação, a união também. Né? Você sabe que no AFILAC você conhece muita. A formação é associação, você conhece muita gente. E aí você desmuda o mundo. Né? E passa a vestir outro tipo de roupa. Então, Isso. isso faz o quê? Esse vestir de roupa e tirar com a máscara, esse expor o mundo, isso é muito importante, você tornar um sujeito coletivo. A realidade é tua, vai lá, luta. Exatamente. Não é lutar no sentido de superação, não. Eu acho que superação é uma coisa individualizada. Ele superou, daí para entender que ele tem a capacidade de superar sozinho. Eu acho que o tratamento, a luta, ela é coletiva, ela depende das condições sociais e a sociedade coloca para a pessoa opressora. Então, uma pessoa que nasce numa periferia, né, onde não tem praticamente o que comer, como a gente vai cobrar dela a superação. É isso aí. Ai, Jacirema, ouve o que diz a Ivânia, Jacirema. Nós temos falado tanto sobre isso, eu e a Jacirema, porque a realidade é muito dura fora dos grandes centros. Há pouco tu citaste o fato de ser mulher, nordestina, isso como se fosse também um estigma e quase inultrapassável, porque na realidade porque vocês estão fora do eixo.
não é? O Sul completamente servido e até com alguma capacidade de resposta, o Norte, o Nordeste muito pouco, o Norte praticamente nada. E a Jacirema tem sido uma batalhadora dessa realidade e, de fato, isso é muito preocupante. Porque não é só uma questão de nós pensarmos e que é preciso uma coisa, é preciso outra, é preciso essa, aquela e aquela outra especialidade. Nós não temos o mais elementar, às vezes, que é a informação. Exatamente. Você sabe que esse livro eu fiz, não foi para vender. Esse livro eu fiz para informar. Então, eu faço questão ele não seja uma mercadoria. Eu quero que todas as pessoas tenham acesso ao que eu não tive. Eu não vou comercializar uma história minha. Né? Então, eu vou repassar para as pessoas que eu não tive. Como é que eu vou vender uma informação se eu não olhei tanto por ela? Eu não fiz para vender esse livro. Eu fiz para doar. Que coisa tão linda. É o espírito humano e humanista de uma assistente social na sua essência, não é? Tu realmente personificas de forma tão linda exatamente esse conceito da assistência social, do acolhimento social. Isso é maravilhoso, isso é muito, muito, muito bonito. Realmente é uma bênção que as pessoas têm que ter em consciência. Por isso, pessoal, quem quiser ler o livro da Ivânia, sinta-se à vontade para contactar a Ivânia. Pode, se quiser, se tiver alguma dificuldade em encontrá-la, podem encaminhar os vossos e-mails para atlaslipcast@atlaslipcast.com, que a gente vai fazer a ligação, a conexão entre vocês e a Ivânia. A Ivânia é esta alma de doação que vocês acabaram de ver. A Ivânia é tudo isso que vocês acabaram de ver e muito mais. A Ivânia também é fissurada, não sei se vocês se deram conta disso. Por isso, sendo uma pessoa tão maravilhosa, tão bonita, tão rica e tão competente na sua área, ainda por cima tem todas essas qualidades humanas que ela acabou de distribuir. Eu não queria deixar passar também a oportunidade de cumprimentar a Eunice e o Ferreira da Associação Beija-Flor, que eu acho que estão aqui na nossa live, por aquilo que eu pude ver. A Eunice acabou de fazer um comentário aqui agora, Eunice Almeida, fonoterapeuta da Associação Beija-Flor, e o Planeta do Bem Oficial, que eu acho que é o Ferreira que responde por esse perfil. Portanto, muito obrigado, bem-aja por vocês estarem aqui. Nós temos um encontro marcado muito em breve, muito em breve. Nós também vamos conversar com essas pessoas da Associação Beija-Flor, que precisa muito, muito da nossa atenção e da nossa divulgação das dificuldades que eles estão atravessando nesse momento, para que isso não aconteça nem com eles, nem com outras tantas associações. E é para isso que a Rede Profis tem se debatido muito. Nós temos feito muitas coisas, eu digo nós, em relação à Rede Profis, porque eu já me sinto um pertencimento da Rede Profis muito grande. Fico muito feliz por poder colaborar e poder participar com a Rede Profis. A Eunice, desculpa, é assistente social. É isso mesmo, Eunice. Eu tinha lido, mas aqui são tantas mensagens a passar aqui rapidamente que eu me perdi. Me desculpe. Eunice é assistente social e trabalha com a Associação Beija-Flor. E nós vamos, tenha certeza que vamos conseguir mudar a direção que essas coisas estão a tomar. Pessoal, é maravilhoso estar com vocês até aqui. É incrível que vocês todos estejam até aqui, até esse momento. É muito gratificante saber que isso aconteceu hoje desta maneira maravilhosa, com tanta energia positiva, para a gente, de certa forma, não só aprender com tudo que a Ivânia nos mostrou, mas também para a gente poder partilhar e
e acolher um pouquinho, dar esse colo aconchegante de carinho à Ivânia, que eu tenho a certeza que se sentiu muito bem acompanhada por todos vocês aqui dentro da nossa live. Ivânia, bem-haja, nós vamos ter que marcar uma volta. Eu acho que a gente ainda tem... Tu estavas a falar no princípio da live que não sabia o que é que ia dizer, se ia conseguir falar. Eu acho que, de repente, tu te esqueceste da pensão, não? Já passou. Mais ou menos. Já Mais ou passou. menos. Agora nós já podemos começar a pensar na próxima, Ivânia. Temos que continuar essa conversa. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar ainda, tem tanto para poder passar, informar, e é esse o projeto, o objetivo de tudo isso, assim como a Ivânia disse, que escreveu esse livro para partilhar informação. Esse é o propósito do nosso Atlas Lipcast. Para aqueles que não sabem, que são muito jovens, não é, Ivânia? Os Atlas eram os livros que a gente estudava para conhecer os caminhos que eram necessários percorrer. E é isso que a gente quer fazer com o Atlas Lipcast, mostrar o caminho para que vocês que vêm agora tenham uma luz para se guiar, tenham uma direção para seguir, não andarem perdidos, como disse a Ivânia, e tantas vezes nós ouvimos isso nas nossas lives. Por isso, atlaslipcast.com, para quem quiser, o nosso podcast está aí, o nosso YouTube também, por isso, parte 2 da segunda live já está votada sim, ali a Maia, que a partida estava a dizer que ia embora mais cedo, mas afinal ficou até agora, por isso nós temos que presentear esta gente toda, Ivânia, com uma segunda volta da nossa live. E, eventualmente, eu até te desafiaria para uma coisa já aqui em público, porque eu sei que está aqui conosco também. Eu acho que seria interessante nós juntarmos aqui, nessa segunda volta, 3 pessoas, incluindo, obviamente, a Ivânia, e mais 2 assistentes sociais. E me ocorreu assim, de repente, que a Eunice e a Inês Graciano pudessem ser essas 2 assistentes sociais para te acompanhar numa próxima vinda. Ótimo. A gente podia fazer uma mesa redonda e falar sobre isso. O que é que Com vocês acham? certeza. Quem quiser a Por mim segunda live, também. quem quiser a segunda live, escreve aí. Eu quero, eu quero. Segunda live, assistentes sociais. Cate, anota, Cate. Tá feito o convite, Cate. Em direto aqui, ao vivo. Olha, a Eunice manda-te os parabéns. Você é uma guerreira e adora você. Vamos ver, olha, a Rayane também quer, a Rayane quer, a Lilian quer. Vamos ver quem mais quer. A Maia também quer. A Adriana, o Jordan também quer. A Cátia já anotou. A Ana Marques quer. A Vilma quer. A Adriana quer. A Horacilda também quer. A Inês já aceitou o desafio. A Jacirema também quer. Jacirema, é a tua sorte é não caberem 5 aqui dentro. O André, tu estás aí, meu irmão. André, um beijo para ti, meu irmão, meu filósofo preferido. Aí, olha, eu quero, a Márcia também quer, a Ivani também quer. Olha, tá resolvido. Cate, Marli, arranjem aí maneira de a gente fazer uma live antes do final do ano com essas 3 maravilhosas assistentes sociais e, eventualmente, eu, nessa altura, até cedo o meu lugar para a Jacirema entrar e elas ficam as 4 a conversar aqui. Certamente que vai ser maravilhoso. Pessoal, bem-haja, Atlas Lipcast na próxima segunda-feira com todos vocês. Divulguem, partilhem e a gente volta certamente com mais uma pauta bem interessante para vocês. Ivânia, já te disse, não tem palavras para te agradecer. Agradecer o livro maravilhoso que tu já viste que eu estou a devorar, estou a amar o teu livro. E falar contigo foi uma honra, um prazer enorme, foi muito bom. E eu acho que a presença de todas as pessoas aqui na live falam mais do que as minhas palavras podem dizer. Eu agradeço ouvir. Foi um desafio, viu? Muito grande. Eu não sou pessoa fácil de falar, mas como eu assumi esse desafio, não, eu vou adiante.
Desafio assumido e superado, mais do que superado. Hoje eu vou dormir bem, viu? Que bom, fico muito feliz. Eu não dormir preocupada. Pronto, tá vendo? Maravilhoso isso. Mas vamos lá. Olha, já está, Cate. Já pode apontar aí. A Eunice já aceitou. Não tem que ter habilidade, Eunice. Não é preciso habilidade. A gente faz aqui, a gente monta o circo todo para a coisa funcionar maravilhosa, tá? E a gente faz aqui a festa toda e vai ser lindo porque a Ivânia já tem uma larga experiência em lives agora. A Inês Graciano também já participou. Portanto, vai ser maravilhoso. Nós vamos te receber e vamos fazer dessa live um momento singular, um momento maravilhoso e importante para a assistência social. Porque, pessoal, assistente social não é um luxo na equipe de fenda labial palatina, é essencial. O próprio nome diz assistência social. É preciso ter um espírito de solidariedade social. Por isso, pessoal, já está agendado, já está combinado, só falta a gente acertar a data. Vai ser antes do fim do ano, espero eu. Pessoal, bem-aja, tá? Valeu, Ivânia. Fica bem.